muito importante do ponto de vista histórico, do ponto de vista sentimental e do ponto de vista científico, né? E antes de começar esse bate-papo com o nobre escritor, que eu vou ler aqui, meu querido, eu faço isso em todo início de live, os dados da Covid no mundo. São lamentáveis os dados, mas a gente não pode silenciar, muito menos normalizar, infelizmente, essas mortes e esses dados cruéis que essa pandemia está provocando no mundo. Tá? Então, a gente registra aqui a presença de Adriana, tá? As pessoas estão entrando, boa tarde. Valéria Feitosa, muito obrigado pela tua presença. Então, eu vou ler aqui os dados enquanto as pessoas estão entrando, tá bom? Vamos lá. Hoje no mundo, mais de 16 milhões de casos de contaminação por Covid-19 e, infelizmente, já passamos no planeta de mais de 655 mil óbitos. É um dado muito triste, muito doloroso, e a gente se compadece com todas as famílias que estão passando por esse momento triste. Estados Unidos, que é o campeão. Professor Raul Manhães de Castro, entrando agora, de Lyon. Seja bem-vindo, professor. Estados Unidos, 4.398.994 casos de contaminação por Covid-19. É um dado alarmante, né? E estados importantes dos Estados Unidos, Flórida, Texas, Nova York, estados que reabriram, estão tendo pico de novo. A situação está muito dolorosa para os norte-americanos. Então, eu agradeço a presença de vocês todos. Boa tarde. Roxane, Roxane, minha amiga, mora em Recife, todo mundo aí, Ana Luísa. Brasil, querido Adriano Salles. Brasil, 2.455.137 casos de contaminação, né? E, infelizmente, já estamos com mais de 88 mil óbitos. Mais de 88 mil famílias sofrendo com essa pandemia em nosso país, que conduziu muito mal esse processo, de combate, de prevenção, de lockdown, essas coisas. Até hoje nós estamos em confusão e pagando o preço com a vida. Para vocês aí que estão entrando agora, ficarem assustados com os dados do Brasil, porque para muita gente tinha que morrer, idoso fatalmente teria que morrer, criança seria preservada porque a imunidade é alta, etc. e tal. Bom, então, para vocês terem ideia da gravidade nossa, do país, Vietnã, nenhuma morte até agora. Nenhuma morte. Um país pobre, não é? Mas que agiu preventivamente com muita correção, com respeito à vida, com respeito aos seus patriotas. Eles não trataram a Covid-19 como uma gripezinha. Tá? Então, Dione Paiva, seja bem-vinda. Paulinho, doutor Paulinho, advogado, Fábio Silva, todos vocês, muito obrigado pela presença. Eu quero agora apresentar o nobre amigo, o nosso querido amigo Adriano Salles. Para quem não conhece, Adriano Salles, que eu conheço há muitos anos, há muito tempo, e ele já foi muita coisa. Ele é muita coisa, ele é multitarefas, né? Mas Adriano é analista de sistemas, escritor por hobby, psicanalista por paixão. É muito bom registrar isso, cara. Eu acho massa isso aí. Membro das Academias de Letras de Escada e Palmares. Na Academia Escadense de Letras, o nosso querido Adriano ocupa a cadeira de número 5. E quem é o patrono desta cadeira é o grande cientista Josué de Castro. Por isso que Adriano foi convidado para prestar essa grande homenagem a esse ilustre brasileiro. Na Academia Palmarense de Letras, ele ocupa a cadeira número 30, cujo patrono é o bispo Dom José Pereira Alves. Adriano Salles já publicou 4 livros
de poemas. Eu, Poesias em Vias, o regozijo e a veemência, contatos imediatos com poemas do primeiro grau. Eu lembro de Lenine, daquele primeiro disco de Lenine, e o lado oculto da poesia quântica, cara. Essa física, eu quero um dia conversar contigo sobre isso tudo aí. Vamos fazer, vamos fazer. Irmão, para mim, para todo mundo que está entrando aí agora, para mim é Adriano da JOC, da Juventude Operária Católica. Foi lá onde eu conheci Adriano, tá? Nos encontros com o padre Reginaldo Veloso, nos encontros com Vicente Fernandes, nos encontros do MTC, da Ação Católica Operária. Então, eu saúdo você, meu irmão, e te recebo com muito prazer nesse momento, e te digo que eu estou muito feliz. Foi difícil, né? A sua agenda é muito complicada. E depois dessa introdução prolongada e dessas informações da Covid no mundo, no Brasil, Estados Unidos e Vietnã, que não tem nenhuma morte, eu passo a palavra para o nobre escritor e amigo Adriano Salles. Prazer recebê-lo. Obrigado. Em primeiro lugar, quero saudar todos os presentes nessa live. Sejam bem-vindos e obrigado por estarem. Carlos, por promover esse canal, né, informativo. Eu sempre acompanho também, né, sempre quando eu posso eu estou também online. Né. Josué de Castro entrou na minha vida quando eu participava dos movimentos estudantis, no início da década de 90. Em meados da década de 90, entrei para uma espécie de juventude esquerdista, né, que não pertencia a partido nenhum, mas a gente era um movimento social que lutava pelas mesmas bandeiras. Para mim, a sua voz partiu. Para mim, se você puder repetir de novo essas informações iniciais, é muito importante. Deve ser a minha conexão aqui. Melhorou agora a conexão? Tá melhor sim. Tá melhor? Beleza. Tá melhor. Vamos lá. Eu estava repetindo, né? Josué de Castro entrou na minha vida quando eu iniciei no movimento estudantil, no início da década de 90. Entrei para a Juventude Operária Católica. Tá cortando aí a voz? Tá legal? A voz, a conexão? Para mim, às vezes corta, mas é importante que as pessoas aí que estão entrando deem um feedback, um retorno, né? Às vezes parte para mim. Entendi, deve ser a conexão. Essas internets são demais. Uhum. Então, quando eu conheci Josué de Castro, muito antes do movimento Mangue, né, promovido por Chico Science, por Fred 04, por Lenine, toda aquela movimentação, eu já conhecia Josué de Castro, mas não tão a fundo, né, como eu vim conhecer depois da apresentação do movimento Mangue. E Josué de Castro chegou para mim através do livro Geografia da Fome, onde a gente discutia muito nos movimentos sociais, na JOC. Em 1999, houve o 6º Congresso Nacional dos Jovens Trabalhadores, na cidade de Santo André. E lá foram discutidas diversas bandeiras de lutas. E a gente levou algumas propostas dos livros de Josué de Castro, que a gente extraiu do Geografia da Fome, do Geopolítica da Fome e também do Ensaios de Biologia Social. E a partir daí eu comecei a virar fã por Josué de Castro. Adriano, desculpa fazer essa interrupção, está cortando um pouquinho. Você está usando internet de casa ou 4G? É Wi-Fi de casa, mas porque realmente ela está ruim. Deixa eu só verificar aqui. Às vezes, se você tiver 4G e ele tiver com sinal bom, às vezes ele dá conta. Eu sempre uso 4G. Nunca dá problema. Agora, por exemplo, eu estou usando 4G e nunca dá problema. Mas enquanto... Olha, agora, por exemplo, a sua voz não está chegando para mim. Está girando. Mas vamos recebendo as pessoas, né? Eu peço a minha equipe
aí para quem está entrando. Pronto, a gente deu uma paradinha, minha gente, porque o nobre amigo, exatamente, Paulinho está dizendo a mesma coisa. Coloca no 4G. É o que eu faço, Paulinho, é o que eu faço. Vamos trazer ele de volta. Ele vai entrar daqui a pouco de novo e aí a gente continua. Nós estamos conversando com Adriano Salles, escritor, membro da Academia Escadense de Letras, membro da Academia Palmarense de Letras. Em escada, ele ocupa a cadeira de número 5, né, cujo patrono é Josué de Castro, que é o nosso homenageado de hoje. Então eu peço a vocês um pouquinho de paciência, tá certo? A imagem dele, a Adriana está dizendo que está parada. Eu peço a vocês um pouquinho de paciência enquanto ele se organiza. Daqui a pouquinho ele entra ao vivo para conversar conosco. Deixa eu mandar aqui um convite para ele, tá? Para ver se ele já entra com a conexão melhor. Não tem problema não, a gente ganha tempo depois recuperando as informações que já foram expressas por ele. Dione Paiva já deixou uma pergunta, já começou quente aí, ó. Gostaria de saber sobre a volta às aulas. Não há condições de retorno, todos nós sabemos disso, temos que pressionar os sindicatos para acionar o Ministério Público do Trabalho. Dione, a gente está tratando também dessa questão da Covid-19, né? A gente pode aproveitar e comentar isso. Tem médico aqui na sala, que é o professor Raul, ele pode deixar algum comentário. E nós estamos convidando agora para entrar o nobre colega escritor Adriano Salles. Mas nós estamos mesmo hoje prestando, Dione, uma grande homenagem a um cientista brasileiro que, para mim, é um dos maiores do século XX, que é o ilustre cientista de Castro. Agora sim. Meu querido, eu não vou nem fazer mais introduções, eu fiquei aqui conversando com as pessoas, mas agora eu passo a palavra para você. Voltei. Eu acho que agora a internet vai deixar a gente trabalhar. Agora vai. Eu estava fazendo uma introdução sobre como eu conheci Josué de Castro, né? Então, durante toda a minha participação nos movimentos estudantis e nos movimentos sociais, eu conheci Josué de Castro através das suas propostas nos livros Geografia da Fome, Geopolítica da Fome e Biologia Social. Como eu estava dizendo, em 1999 foi realizado o 6º Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores na cidade de Santo André, lá no estado de São Paulo. E durante esse congresso, eu levei algumas propostas, né, extraídas do livro Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, para serem discutidas nesse congresso. E a partir daí eu virei um fanático por Josué de Castro. E assim Josué de Castro entrou na minha vida. E até hoje eu sou um leitor fanático. Eu digo que o meu livro de cabeceira são os livros de Josué de Castro, que a gente encontra, não encontra fácil hoje, né? Porque vê só, ontem de tarde eu fui dar uma voltinha nos sebos lá de Recife e eu perguntei lá numa barraquinha lá, tem algum livro de Josué de Castro? Aí tem Geografia da Fome, mas o livro está muito velho. Eu perguntei, quanto custa? R$200. É assim, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia. No selo, cara. Josué de Castro, ultimamente, está sendo muito valorizado. Ao contrário, né, eu comprei Pablo Neruda por R$5. Por aí você tira uma diferença. A importância do... Para você ver a importância desse autor, desse cientista, desse escritor, para a ciência atual. Josué de Castro, ele é um cientista, um escritor, que ele nunca vai ficar desatualizado. Eu até brinco, no dia que a obra de Josué de Castro ficar desatualizada, estaremos vivendo no paraíso. E é verdade. Ele traz à tona aí o problema da fome, né? E todas as obras deles, Luiz, hoje funcionam como se fosse um aplicativo. Um aplicativo que traz um manual
de como resolver os problemas mais agudos da humanidade, porque ele não trata do problema, o tema principal dele é a fome, e ele não trata desse problema não só no âmbito de Pernambuco, né, como era de costume na época escrever somente sobre os problemas locais. Ele expande essa ciência para o resto do mundo, né? Não foi à toa que ele presidiu a FAO, em meados da década de 50, né, na metade do século, foi embaixador da ONU, né, recebeu o Prêmio Nobel, no exílio da ditadura militar, foi para a França, e a Universidade da França é a Sorbonne, eu acho que é, se eu estiver errado me corrija. Sorbonne. Agora parece-me, já que o Dr. Raul está aí, parece-me que em relação ao Prêmio Nobel deu um problemazinho. A ditadura militar brasileira impediu que ele recebesse esse prêmio, mas pode ser que eu esteja equivocado. Qualquer coisa aí, o primo dele está aí na área, Dr. Raul. Eles nos corrigem. Então, assim, só para a gente ter uma ideia da importância de Josué, né, ele escrevia um texto científico de uma forma quase poética. E todos os meus textos poéticos foram influenciados por Josué de Castro. Eu tenho a maioria das minhas poesias, né, ela trata da temática de Josué, não somente da fome, mas dos problemas, né, de agudos do ser humano que vive na terra, o homem caranguejo, né, que é lá no centro do Recife, e aqui na zona da Mata Sul tem o Homens da Cana, que não deixa de ser um homem caranguejo, que rasteia pela terra em busca de sua sobrevivência, de seu alimento. Então, existem outros homens caranguejos em outros países, como na Etiópia, né, os pescadores, os caçadores da África, enfim. Cada país existe o seu homem caranguejo, né, lutando pela sobrevivência. E eu queria, nesse momento, expor um poema que eu fiz baseado no livro Geografia da Fome. E a palavra desse poema, ela traz a temática para a zona da Mata Sul de Pernambuco. Ela fala um pouco dos cortadores de cana, né, que também não deixam de ser aí uma temática de Josué, que ele também falou sobre de vez em quando, cana de açúcar. De vez em quando eu vou fazer umas interferências, que é para você tomar um copo com água, respirar e registrar algumas coisas aqui. Respire fundo, porque você vai declamar uma poesia, cara. Olha, doutor Francisco de Castro, da cidade de Barra, da Bahia, primo também de Josué de Castro, entrou agora, deu um salve, Josué, cidadão do mundo. Ione Paiva, que mora na Rua da Aurora ali. Isto demonstra o tempo atual de retrocesso político e, consequentemente, a volta da fome e da exclusão social no Brasil. Ione Paiva mora ali na Rua da Aurora, inclusive pertinho daquele monumento, que é um caranguejo, que lembra esse movimento fantástico, é o movimento mais. Sara Catarina, seja bem-vinda. Agora, vamos ouvir a poesia. Vamos lá. Vamos lá. O título dessa poesia é Homens da Cana. Antes de declamar, eu quero assim, deixar uma deixa que no livro Geografia da Fome, né, ele me retratou muito bem essa realidade, porque eu não conhecia muito a fundo a questão dos mangues recifenses, né, porque eu vivia imaginar aqui na zona da Mata Sul, e a gente tinha mais contato com os cortadores de cana. E a dicotomia, né, entre o homem caranguejo do Mangue do Recife e o cortador de cana da Mata Sul, né, é uma coisa que é de se impressionar. Então vamos lá. Homens da cana, pequenas máquinas descansam em suas camas, despertam às 4 da matina numa peregrinação cigana, invadem morros e planícies numa movimentação insana. No subir da foice cortam o vento e até o pé da cana. De tonelada em tonelada, a fome o salário chama, e no meado do dia
a barriga pede a boia fria, um galão de água quente, completa o sofrimento embaixo do sol ardente. Senhor Deus, o que temos para estes desafortunados? A misericórdia da esperança ou o dever de ficar calado? Josué de Castro, ele traz essa temática, né, bem definida, não só no livro Geografia da Fome, porque o livro Geografia da Fome, ele é um apontador de problemas, né? Ele é uma série de setas que aponta para diversos problemas. E depois disso vem o Geopolítica da Fome. O Geopolítica da Fome, ele traz uma espécie de gama de soluções. Então, Josué de Castro, ele completa aí, ele fecha, ele mostra o problema e diz como resolver, né? E, infelizmente, naquela época, a política brasileira não estava preparada, né? Era uma época de ditadura militar, e uma observaçãozinha a fazer, que quando ele foi para o exílio, né, foi na mesma turma foi Miguel Arraes. Aí depois volta todo mundo, ele não conseguiu voltar, infelizmente, que eu digo que assassinaram Josué de Castro por não deixar ele voltar. Acabamos de receber do México, o professor Omar, para lhe ouvir e para homenagear o grande cientista Josué de Castro. Seja bem-vindo, professor. E Bárbara Lins, da Espanha. Seja bem-vinda, Bárbara. Luiz, você se lembra que aqui em Escada a gente recebeu a influência de Josué de Castro em 1987. Em 1987, o então governador Miguel Arraes, ele, baseado aí nas fórmulas alimentícias de Josué de Castro, ele criou o Cestão do Povo, que levava a possibilidade do povo comprar alimentos mais baratos. Então, era a carne de charque, era o leite silpe, lembra do leite silpe? Era sim. O arroz, o feijão, algumas hortaliças e raízes cultivadas aqui em Pernambuco. O governo do estado, ele, através desse programa, ele ia buscar para levar para o Cestão do Povo. Cada prefeitura montava um posto de venda e era vendido pela metade do preço, esses alimentos. Então, esse programa, ele foi também influenciado pelo livro Ensaios de Biologia Social, né? Dentro desse livro tem um artigo que Josué trata da questão de alimentação, de nutrição, né? E uma outra observação também, é que desde 1987, essa parte de nutrição proposta por Josué de Castro, levando alimentos da própria região para os nativos, né, alimentos de Pernambuco para os pernambucanos, da Paraíba para os paraibanos e assim sucessivamente. Infelizmente, nos primeiros cursos de nutrição, não existia nenhuma biografia de Josué de Castro dentro da grade curricular dos cursos de nutrição. E eu acho isso um pecado. Eu acho isso um pecado porque as faculdades deveriam ter adotado desde o início. Começaram a adotar agora há pouco, por conta da grande fama que Josué de Castro vem pegando ao longo dos anos, pelo Instituto Josué de Castro, em Recife, né? Também por conta ali em meados da década de 90, Herbert de Souza, o Betinho, ele foi influenciado por Josué de Castro na luta contra a fome. Né? Inclusive, Dione está citando aí Betinho, o qual ela conheceu pessoalmente. Maravilha, maravilha. Eu deveria ter conhecido ele. Infelizmente, eu não tinha acesso naquela época a viajar tanto. Mas, enfim, houve aí muita influência de Josué de Castro em todo o Brasil, né? Teve uma comissão aí, eu acho que foi uma comissão contra a fome, na luta contra a fome do governo Itamar Franco. Eu não me lembro muito bem, porque eu era muito novo, mas eu lembro verdade. Tinha essa comissão que foi composta aí por alguns técnicos a nível de Brasil, mas infelizmente não conseguiu. Tinha um programa de segurança alimentar, inclusive eu fui para um encontro em Brasília, eu lembro.
Lembra disso aí? Infelizmente, a estatística, né, as fórmulas estatísticas não deram números reais da fome no Brasil. Né? Não conseguiu estabelecer um padrão para cada região. Né? Mas valeu a pena ter se baseado aí na ciência de Josué, né? Porque foi um pontapé inicial e de lá para cá outros governos tentaram fazer, até chegaram perto, né? Mas infelizmente essa atual política aí vem destruindo tudo isso e a gente está retrocedendo aí para um estado de que a gente pode dizer de calamidade, né? É uma pena. Entrando agora, o professor Edmício, grande historiador aí do município de Escada, seja bem-vindo. E o doutor Francisco de Castro citando, metade da humanidade não come, a outra metade não dorme, com medo da que não come. Josué de Castro, Geografia da Fome, página 22, Rio de Janeiro, Antares, 1980. E em relação ao salário mínimo, cara, muita gente nem sabe, né? E Josué, com base em nenhum trabalho, mas eu vou deixar para você falar, fica à vontade. O Josué foi um dos grandes defensores aí da possibilidade de promover a possibilidade do povo comprar comida, ganhar uma forma de um dinheiro, uma quantidade de dinheiro do salário mínimo, em que pudesse investir em comida. E não somente em comida, mas também em moradia, em saúde, em vestuário, porque a fome não só era falta de comida. Josué descobriu isso e expôs isso para a gente. Né? A fome ela vem de diversas maneiras. Então, existe um estudo de Josué que diz que existia graves processos patológicos, né, espalhados por todo o Brasil. E a maioria desses processos patológicos eram causados pela deficiência alimentar. Né? E né, no livro Ensaios de Biologia Social, ele traz algumas profilaxias, né, que vai aí determinar como resolver esse problema. Então, como eu disse no começo, a obra de Josué ela funciona como um aplicativo, é um manual, né, que mostra, que aponta o caminho para a resolução dos problemas de fome, de profilaxias. Perfeito, perfeito. Adriano, o doutor Raul Manhães de Castro, que é médico, né? Ele colocou aqui um comentário, e eu não sei se você sabe, mas aí eu aproveito e peço a ele para comentar também. Boa tarde, professor Altaíde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora Denise. Boa tarde para todo mundo. E aí ele comenta aqui o seguinte, ele comenta que deixa eu ver aqui, Malaquias Batista é o grande cientista da nutrição, que continuou a ciência de Josué de Castro e Nelson Chaves. Eu queria que o doutor Raul confirmasse e esse doutor Malaquias Batista é o mesmo do IMIP. Não sei se é, mas eu já tinha ouvido falar do grande trabalho desse belíssimo profissional, que é o doutor Malaquias Batista, né? Mas aí ele pode confirmar com sim ou não e deixando os seus comentários. Edileuza, Luiz Carlos, tenho aula agora, olha que coisa boa, mas eu agradeço. Estou passando apenas para saudar a você e a seus ilustres convidados, o poeta que está homenageando o imortal Josué de Castro e o doutor Raul de Castro, primo do Josué de Castro. Edileuza, muito obrigado, um forte abraço. Meu querido Adriano, a palavra é sua. Eu vou trazer um outro poema, que baseado também no livro de Geografia da Fome, que não deixa de ser uma analogia. Cometi um pecado agora, cara. Cometi um pecado, perdão. Edileuza, ele entrou com a conta, que não é dele, mas é o padre Reginaldo Veloso, cara. A minha equipe aqui acaba de me corrigir. Eu vou ler de novo. Eu estou tão emocionado que eu vou ler de novo. Luiz Carlos, tenho aula agora. Estou passando apenas para saudar a você e a seus ilustres convidados. O poeta também, que está homenageando o imortal Josué, Dr. Raul, primo do Josué. Então, grande Reginaldo Veloso. Ele deveria entrar nessa live também. Vai estar comigo, sabe quando? Dia 30. Dia 30, ou seja, depois de amanhã, né? Quinta-feira, né? Verinha, boa tarde.
Valeu, cara, valeu. Vai. Aproveita aí. Não, depois de uma dessa eu fiquei emocionado também, cara. É uma honra. Porra, cara. Lá no, 83 anos. em Palmares, a gente tem o Rio Una. Né? O Rio Una, ele recebe aí todo o esgoto de aproximadamente 8 cidades. E na região, como é uma região que vive muito das entre-safras da cana-de-açúcar, né, a maioria da população pobre, ela usa o rio para se alimentar. Em algumas regiões ainda existem peixes a serem pescados, né? E eles vivem nas margens ribeirinhas ao longo das zonas rurais, no intuito de ficar perto do alimento, do peixe. Né? E tudo o que eles comem e o organismo rejeita acaba voltando para o rio para virar peixe outra vez. Assim como é feito, esse procedimento no mangue. Né? Então é uma coisa que se repete, é fascinante. Josué de Castro é fascinante. Ele viu isso. Ciclo, né? Ele viu esse ciclo, né, no mangue, mas o ciclo se repete nas outras regiões. Né? O ciclo se repete não só nessa que eu acabei de citar, nas regiões ribeirinhas dos rios Unas, mas tem outros rios também, em outras regiões no Agreste, também, que o ciclo acaba se repetindo. Né? Não só aqui no Brasil, mas acaba se repetindo na Etiópia, acaba se repetindo na África, né? no Sudão, enfim, é uma coisa mundial. E isso foi uma observação genial desse ciclo, né? Porque ele traz para a gente, né, uma visão de que da terra viemos, para a terra voltaremos. É aquela analogia, a paz é composta pelo pão e pelo amor. Então, são frases fascinantes de Josué. Então, perfeito, Adriano. Olha, Edmício está registrando aqui, Josué é um ícone que marca a luta contra a fome. Isso no Brasil e no mundo. Muitos brasileiros não sabem disso. Nas escolas, muitos estudantes não sabem disso. Quando teve aquele concurso do Pernambucano do século, não sei se você lembra, Josué estava na lista. Eu acho que ele estava na lista. O Pernambucano do século, né? E foi muito cruel, porque muita gente, cara, em Pernambuco, não conhece Josué de Castro. Ainda hoje, né? A Adriana mandando um abraço para Reginaldo Veloso. Professor Raul deixando um link para um filme documentário sobre Josué. Dione falando do Centro de Cultura Luz Freire. E conheceu o Centro Josué de Castro. E Vandevaldo Nogueira, um grande seguidor de Josué. Eu convidei Vando para participar dessa live. Ele está sabendo. É um grande amigo meu, uma figuraça, amigo de Padre Reginaldo, mas ele, infelizmente, não gosta de Instagram. Ele é um sociólogo muito importante. Ele não gosta de Instagram. Bom, ele está certo. Ele está certo. Mas não, cara, se não fosse o Instagram, nós não estaríamos aqui agora. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Na Academia Palmarense de Letras, na Escadense de Letras, são tantas academias que a gente acaba se confundindo, existe uma antologia que fala só dos patronos. E a gente publicou somente biografias dos patronos. Quem quiser acessar, né, ela é um e-book gratuito, está lá no blog da Academia Escadense de Letras, é só puxar lá no Google e procurar lá para baixar esse e-book. É um e-book muito interessante que ele traz as biografias de todos os patronos da Academia Escadense de Letras e Josué de Castro está lá na cadeira 6. São biografias bem resumidas, infelizmente não podemos fazer um livro tão grande para botar as biografias completas, mas para quem não conhece Josué e quiser dar uma pincelada aí na biografia de Josué, pode acessar lá o nosso e-book, baixar em celular, em tablet, em notebook, para poder ter acesso aí não só às biografias de Josué, mas também a outros patronos da Academia Escadense de Letras, que estão lá, como Tobias Barreto, José Lins do Rego, dentre outros.
Agora, Adriano está te questionando. Ele está perguntando, sendo Josué de Castro um guerreiro na luta contra a fome, meu nobre Adriano Salles, qual o motivo de não ser lembrado no meio pedagógico e também midiático? Pelo menos é a análise que ele faz. O motivo, Professor de início. o motivo principal surgiu realmente lá no exílio, né? Na ditadura militar. Josué foi muito perseguido. Né? Ele mostrou uma coisa que o governo da época queria maquiar. O de hoje maqueia. Né? Foi sempre um assunto que todos os governos quiseram maquiar e ele vem e mostra a realidade. Então, o militarismo da época diz, não, a gente precisa prender esse cara, precisa parar ele, precisa calar ele. E conseguiram. De certa forma, conseguiram, porque, infelizmente, as faculdades, as universidades do Brasil, né, não puderam incluir em seus currículos as biografias, as obras de Josué. E até hoje, isso acontece. Né, é uma realidade, infelizmente. É como eu estava dizendo no começo, as faculdades de nutrição não possuem nenhuma obra de Josué de Castro dentro do seu currículo, dentro de sua grade. Isso é um crime. Conheci Josué na rural, né? na cadeira de economia. Né? Infelizmente, é uma realidade que a gente vive e a gente tenta lutar contra ela. Né? Você é um lutador, né, contra esse cala-boca que promoveram aí para Josué de Castro. Você é um grande expoente. Eu também conheci Josué de Castro através de você, né, na década de 90. Então, assim, você é um dos poucos professores que tenta incluir Josué de Castro, né, dentro de suas aulas. Eu lembro que você começou a incluir Josué de Castro dentro de sua grade de aulas na década de 90 e traz isso até hoje. É muito importante os estudantes secundaristas começarem a conhecer. É como diz Chico Sainz, tem que saber quem é Josué de Castro, rapaz. É verdade. Inclusive, eu queria aproveitar e contar um episódio, eu acho que o doutor Raul não sabe disso. Eu fiz um trabalho sobre Josué, muito interessante, na aula de história, e um aluno meu, há 5 anos atrás, fez um projeto de segurança alimentar propondo ao município de Escada que tivesse um pouco, assim, dando sugestões de como transformar a merenda escolar mais nutritiva. E ele fez uma pesquisa científica. O nome desse garoto é Eli Anderson. Tá? Ele pegou esse projeto, levou à Câmara de Vereadores. Quem apresentou esse projeto foi o vereador Paulinho, à época, que entrou aí. O projeto foi aprovado, virou lei, e esse garoto que apresentou esse projeto, tá? Inclusive no projeto previa que se publicasse nas escolas o valor nutricional dos alimentos. Super importante o projeto, cara. Esse garoto virou médico nutricionista, né? Ele entrou na Federal aí de Vitória e, por coincidência, o professor Raul de Castro ajudou a implantar o curso de medicina nessa área da nutrição lá em Vitória, né? Então, veja como as coisas ocorrem, né, Adriano? Então, eu acho que eu fiz a minha parte, você faz a sua parte, o professor Ednício e tantos outros guerreiros, nós tentamos fazer o nosso trabalho, não deixando morrer em hipótese alguma, e principalmente agora, né? Principalmente agora. Dione aí é uma revoltada, Dione Paiva que está aí, é uma revoltada com a política local, ela fala de Escada em si, né? Tem tantos intelectuais importantes como você, tanta gente boa, mas a política local parece que também abafa os grandes pensadores. Porque se você tivesse mais voz, mais visibilidade, o que você sabe sobre Josué iria muito mais longe, teria muito mais eco. Não sei se você concorda. Não sei se você concorda, né? Concordo plenamente. Uma curiosidade também, em Escada existiu um homem, ele morava lá no Coqueiro, o nome dele era José Bezerra. Zé Celeiro, você conheceu? Ele era um grande admirador de Josué de Castro e Sim. ele, através de sua religião adventista, que trata também da alimentação,
né, tem dos cuidados com a alimentação, com a nutrição. Ele fez uma grande exposição sobre os modos alimentícios promovidos por Josué de Castro. E durante a década de 90, mas por ser pobre, por ser uma pessoa que era comum, do povão, não deram muito respaldo para ele, né? Ele já é falecido e ele fez também uma grande exposição de Josué. Existe um blog que eu montei para ele, antes dele falecer, né? É blog do José Bezerra, na plataforma Blogspot. Depois vocês procurem lá no Google. Ele fala um pouco sobre alimentação e ele traz também, dentro dessa temática, a temática cristã. Ele inclui isso aí como uma forma de respaldar, não só através da ciência, mas também através da religião. Ele foi um grande expoente também das ideias de Josué. Foi bom eu citar ele aqui, porque apesar dele já ter falecido, mas ele deixou muitos textos bons que estão lá no blog dele. Eu não me lembro mais a senha, porque foi eu que fiz esse blog para ele, depois eu passei a senha para ele, talvez ele tenha mudado. Mas quem quiser fazer pesquisas sobre uma outra visão alimentícia, porém baseada em Josué de Castro, é bom conhecer esses textos de José Bezerra. José Bezerra. Legal. Olha, o professor Raul está deixando aí um monte de links no chat aí para quem quiser investigar e buscar mais informações e conhecer Josué, né, que é um trabalho que a gente tem que fazer diariamente, constantemente. A gente não pode deixar essa memória desse grande cientista ser subutilizada. Eu não vou dizer esquecida, mas pouco explorada. Isso não pode acontecer. Não é verdade, Adriano? Com certeza, com certeza. A gente tem tido esse trabalho aí, né, ao longo dos anos, né, e a gente fica sempre incansável nessa luta, né, porque é bom para a história, é bom para a gente conhecer, né, e o povo merece conhecer quem é Josué. Os estudantes merecem conhecer quem é Josué. Até para que tenham novas ideias, tenham aí uma nova visão desse mundo. A gente está atualmente com uma grande parcela, né, da juventude tomada por uma ideia arcaica, né, desse governo que está aí, que traz uma alienação muito grande. E para sair dessa alienação é necessário que a gente conheça os grandes autores que realmente fizeram ciência, né, nesse Brasilzão. E Josué, que é da nossa terra, eu acho que é uma obrigação. É uma obrigação que os professores incluam, né, a obra de Josué nas suas aulas, principalmente na parte secundarista, né, na parte de ensino médio, que é uma boa oportunidade de formação de ideias, de mentes, né, formação de opiniões. Uhum. Perfeito, perfeito. Meu querido Adriano, já são 16 horas e 47 minutos. Eu acho que é muito importante a gente fazer referência aqui a um amigo, a um professor, a um médico, a um doutor que está aqui na sala o tempo todo nos informando e nos acompanhando e fazendo esse trabalho de longe. Esse material vai ficar gravado, né? Muita gente vai ter acesso depois a essas informações, mas eu não poderia deixar de registrar a importância do trabalho que é feito pelo professor Raul, o doutor Raul Manhães de Castro. Então, veja como é que funcionam as coisas. Eu conheci José de Castro através do ex-prefeito do Recife, João Paulo. Ele esteve em escada em uma pequena reunião do Partido dos Trabalhadores, rapidamente, relatando para vocês, e aí ele perguntou se a gente conhecia e deixou um CD lá, um CD-ROM na época, né? Eu peguei de imediato o CD, assisti e me apaixonei pela obra, pelo trabalho de Josué. Fui encontrar Josué de Castro na universidade e depois fui encontrar Josué de Castro nas músicas de Chico Science, que eu também levei para a sala de aula, Chico Science. Muita gente não conhecia, e a gente cantava com os alunos e procurava até interpretar as letras e algumas canções, né?
E, diante de tudo isso, pelas redes sociais, eu tive o grato prazer de conhecer o Dr. Raul Manhães de Castro, que está aqui conosco agora. Ednilson está comentando aí, em Escada temos uma escola com o nome de Costa e Silva, mas que eu saiba, nenhuma com o nome de Josué de Castro. Veja a ignorância, tem o nome de um ditador numa escola e não tem o nome de um grande cientista, um grande brasileiro, que foi o maior defensor da nutrição, né, para que as pessoas pudessem comer bem, de forma adequada, 3 vezes ao dia. Então, rapidamente, através das redes sociais eu conheço o professor Raul. Olha que coisa engraçada, Adriano. A gente se tornou tão próximos assim, eu divulgando as coisas, e ele também, ele é um militante digital, né? Eu não sabia da importância do professor Raul, do trabalho dele, eu não sabia. Eu não tinha essa ideia. Agora, lógico, né? Parente de Josué, para mim, para você, para todos nós, é aquela referência. Honra pra gente. É uma honra. É uma honra para todos nós. Pra todos nós. Ele vai à escada, pega o carro dele, vai à escada e leva na biblioteca do Monsenhor. Verinha, que está aqui no grupo escutando, Verinha Coelho, estava presente conosco, nós recebemos ele com um grupo de alunos. Ele se perdeu no Viradouro. É uma coisa que eu conto sempre, muito engraçada. E aí, faz essa doação. Veja bem, para mim isso é de uma gratuidade. Eu quero o professor Omar, que está do México aí nos escutando, todos nós somos muito gratos, doutor Francisco, o filho dele. Cara, ele recebe o título de professor emérito na Federal e manda um convite para o meu e-mail. Pego a minha filha, Ana Luísa, a gente vai. A gente vai. Eu agradeço imensamente a direção da escola, da EREM Monsenhor João Rodrigues Carvalho, Ana Clara, Aparecida, porque elas de imediato me liberaram, né? De imediato. E, ao chegar lá, na Federal, foi que eu tive a noção da importância do trabalho do professor Raul. Foi que eu tive a dimensão das pessoas que estavam ali, né? Quando ele foi homenageado, né, por 2 ex-orientandos, o filho dele improvisa lá, quebra o protocolo, o Francisco entra, faz uns acréscimos, e quando eu comecei a escutar os depoimentos das pessoas, aí foi que eu parei para ver o tamanho da importância do trabalho do Dr. Raul. Hoje, por coincidência, ele me manda o memorial desse evento. Ele me manda o memorial desse evento. E olha só, rapidamente. No labirinto de minha vida, concedeu-me o destino muitas influências humanas que conduziram-me nas escolhas dos caminhos e forjaram-me na direção da academia. Influências essas, abstratas e concretas, inesgotáveis e complexas. A par, meus pais, bússolas de amor incondicional. Destaco 3 médicos humanistas, seres a mim imprescindíveis. Josué de Castro, de quem tomei conhecimento através das reminiscências de meu querido pai, e talvez deva-lhe responsabilizar em parte por minha escolha pela medicina. A outra parte deve-se ao fato de presenciar, criança ainda, o sofrimento terrível de uma pessoa da família dele. Dr. Nelson Chaves, cuja única reunião formal direcionou minha vida universitária, e lhe agradece também nesse memorial a doutora Naide Regueira Teodósio. Olha as coincidências da vida. Eu estava lá nesse evento com a minha filha, uma jovem negra, tirando fotos nesse evento. Nada acontece por acaso. E eu me apresento, eu achei tão lindo aquilo, ela tirando fotos. Você faz o que aqui? Ela disse, eu faço medicina. E ela com um sotaquezinho afrancesado, né? Mas você é de onde? Eu sou do Haiti. Cara, eu fiquei arrepiado. Eu posso tirar uma foto com você? Eu, ela e a minha filha, Ana Luísa. Então, esse é o caráter do trabalho. Então, do trabalho de um homem dedicado à causa mais nobre, meu querido Adriano, que é a promoção da vida, que é o bem comum. Então, eu não poderia, eu fico aqui elogiando, agradecendo ao doutor Raul, algumas pessoas podem até pensar que eu estou bajulando ele, chalerando ele, como diz aqui na nossa região. Nada disso. Eu tenho uma admiração profunda por Josué, por Adriano, por Ednício, por doutor Francisco, que está lá em Barra, na Bahia, fazendo um trabalho extraordinário.
E, é claro, por doutor Raul, por pessoas que devotaram e devotam a sua vida pelo bem comum. Então, se ele fosse aquele intelectual, aquele distante da gente, ele não estaria aqui, Adriano. Saiba disso. Muitos intelectuais da academia estão distantes do povo, estão distantes da sociedade. O Josué, quando vinha do exterior para o Brasil, uma das primeiras coisas que ele fazia era visitar os manguezais, como cientista, mas também como cidadão, para conversar, rever os amigos. Ele gostava de passear no seu edifício. É isso, cara. Aí eu peço a todos vocês que estão agora nessa live, eu peço a todos vocês que utilizem aí no celular de vocês aquelas duas mãozinhas e batam uma salva de palmas para Dr. Raul Manhães de Castro, que está em Lyon agora, tá? Que está na França agora nos acompanhando, participando desse encontro. Eu agradeço demais ao professor Raul. Então, batam palmas para ele, porque o legado desse trabalho, é importante que o senhor saiba, doutor Raul, ele também não ficará escondido, como o de Josué de Castro e como o do trabalho do nobre doutor Francisco. Agradeço a doutor Omar, que está no México aí também nos acompanhando. Todas essas palmas, olha aí as palmas. Esses contatos que ele tem feito comigo, eu tenho contactado pessoas que sozinho eu não conseguiria. Então ele de lá entra de manhã pelo WhatsApp e me dá orientações, dicas. Até aula de francês ele me deu hoje. É brincadeira, cara. Então, olha, você com um professor desse, você tá feito, rapaz. Você não precisa de mais nada. Eu conclamo aqui, Adriano, porque eu vou passar a palavra para você. Eu conclamo aqui que os intelectuais, os artistas, os poetas, os homens e mulheres que estão aqui agora, que a nossa sinergia, sabe, chegue a mais gente para que essa rede resgate o nosso país, cara. Resgate o nosso país, resgate o planeta. Nós estamos vivendo um momento difícil no planeta. Amanhã eu estarei com Reginaldo Veloso, outro profeta, que ele disse a mim: Luiz, eu não tenho tempo nem de ler. Eu disse: Reginaldo, você não tem tempo porque você é um homem prático, é um homem de ação. A gente precisa de intelectuais assim, orgânicos. Meu querido, me perdoe ter tomado grande parte do seu tempo. Você tem 3 minutos para se despedir, agradecer e para as suas considerações finais. Muito obrigado, Adriano. Eu tenho muito a lhe agradecer por esse momento que você acabou de fazer, né, porque aí a gente pode conhecer um pouco sobre o doutor Castro, que está aí com a gente. Muita gente não conhecia, né, e através de você estar conhecendo ele. A mesma coisa que você fez com Josué, você traz agora o novo Castro para a gente conhecer. Né? Então, é uma família aí, cara. Esse momento foi importante. É muito bom, para quem não conhecia ele, acaba de conhecer, né? Apesar dele já ter ido lá em Escada. Eu quero agradecer a você por esse momento. Esse canal é muito importante, é um canal informativo. Você se reinventou nessa época de pandemia, aí trazendo essa nova tecnologia para a gente. Né? É muito bom lhe ver atuando aí sempre dessa forma, com essa nova ferramenta. Já atuava na sala de aula, né? Já era um militante na sala de aula e agora é um militante digital. Ninguém mais lhe segura, porque somos a internet, temos mais audiência do que a Rede Globo, do que qualquer outro canal. Então ninguém segura. Não tem ditadura que vem aqui e pare a gente. Se Josué vivesse nesse tempo agora, eu vou utilizar uma palavra aqui chula, mas é necessária, né? Esse governo estava lascado. E seria muito melhor para o povo. Nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Né? Mas nós estamos aqui para juntos resistirmos a tudo isso que está acontecendo, cara. Em nosso país e no mundo, e com esses parceiros que estão aqui conosco. Extraordinários. Parceiros extraordinários. Meu querido, muito
Obrigado Deus a te todos abençoe. que estiveram A presentes. vocês todos, aquele abraço virtual. E amanhã com o padre Reginaldo Veloso, o presbítero Reginaldo Veloso, sempre às 16 horas. Aliás, amanhã é Fundeb, perdão. Amanhã é Fundeb. E na quinta-feira, o nobre Reginaldo Veloso. Um grande abraço. Adriano, Deus te abençoe, Abraço cara. a todos. Valeu Estamos aí. juntos. Estamos juntos. Tchau. Valeu. Vai ficar gravado e disponível, viu, gente? Vocês Beleza. vão poder acessar esse conteúdo na íntegra. Tá bom? Valeu. Um beijo no coração de todos.